Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Trago a você nesse momento o nosso estudo do capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Os Trabalhadores da Última Hora. Lembrando que este estudo é composto de 28 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, está convidado a assistir e ler o seu Evangelho segundo o Espiritismo também, tirando também suas conclusões e absorvendo também o conteúdo maravilhoso que temos através da espiritualidade, certo? Mensagem número 1. Aqui. Item 1. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, disse-lhes: Ide vós também, vós outros, para a vinha, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: E de vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e lhes pagai, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E, em a recebendo, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor? Mas, em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence, e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim, assim serão os primeiros, os últimos, melhor, serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Também parábola do festim de núpcias, capítulo 18, número 1. Então, nos diz a espiritualidade aqui sobre esta mensagem, estas parábolas de Jesus. Item 2. Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Mas se esse tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde, será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, vestido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias,
arruinado os homens confiantes, abusado da inocência, que tiverem enfim se chafurdado em todas as ignominias da humanidade. Que será, pois, daquele? Bastar-lhe-á dizer, na última hora: Senhor, eu empreguei mal o meu tempo, tomai-me até o último salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho tempo, não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois vós, todos vós, obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei, senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, da qual carregais os grilhões, mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesses querido nela entrar? Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longa vos pareça, não é senão um momento bem fulgídio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Item 3. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e em sua vigorosa linguagem os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso seguido através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos, enfim, os espíritas. Estes, os últimos a virem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo eu, mais alta recompensa. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão amanhã para arrematar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã, encontram-se entre eles, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito do trabalho. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual, o espírito chamado a prestar contas do seu mandato terrestre. Compreende a continuidade da tarefa, interrompida, mas sempre retomada. Vê, sente que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados. Reentra na liça, amadurecido pela experiência, para avançar ainda, e todos, trabalhadores da primeira e da última hora, olhos voltados para a profunda justiça de Deus, não murmuram mais e adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola que encerra, como todas as outras, Jesus dirigiu ao povo a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henry Heine, Paris, 1863. Então aqui a espiritualidade vem nos dizer, exemplificando através da parábola dos trabalhadores ali, aonde uns chegaram mais cedo, outros foram os últimos a chegar, mas todos eles receberam de igual maneira. Ou seja, nós somos chamados a trabalhar. Receberemos o salário de acordo com a disposição do nosso esforço. Ou seja, nós semeamos todos os dias as nossas atividades, a nossa boa vontade ou a nossa negligência, frente àquilo que nos é proposto
e exposto para realizarmos. Muitas vezes, nós somos chamados a trabalhar, diremos que vamos atuar, que vamos fazer a tarefa que fomos chamados, mas nós cruzamos os braços, apenas temos a aparência de trabalhadores, de quem fez as coisas, de quem está se esforçando, mas quando na realidade nós nada fazemos e queremos receber da mesma maneira do que aqueles que se esforçaram por cumprirem as suas missões. E ele diz: espíritas, bons espíritas, meus bem amados, sois todos vós obreiros da última hora. Através do conhecimento intelectual, através do conhecimento que tira o véu dos nossos olhos e que nos mostra a continuidade da vida, a explicação das coisas, como acontecem e como se procedem, existe uma responsabilidade a mais àquele que é espírita, porque não pode dizer que não tinha conhecimento de nada, que nada sabia, pois as obras da codificação nos trazem um mundo de estudo e de ensinamento. E todas as demais obras que vêm sendo complementares de outros espíritos, trazendo informações do mundo espiritual, trazendo informações do que nos acontece aqui na Terra. A reencarnação vem ser como um presente divino, porque nos dá sempre uma nova chance para voltarmos aqui, refazermos tudo novamente, melhor do que fizemos anteriormente. Mas não desperdicemos as oportunidades de nos reconciliarmos com alguém, de fazermos as coisas corretas e de agirmos de forma verdadeira, porque aquilo que recebemos seremos cobrados, certo? Item seguinte: missão dos espíritas. Item 4. Não ouvias já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como os novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, e de pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Então, nem sempre nós seremos ouvidos, nem sempre nós teremos a atenção. Muitas vezes, o trabalho do espírita, o trabalho de levar a palavra, o trabalho de levar o consolo, ele é muito árduo e, por vezes, fisicamente solitário. Por que fisicamente solitário? Porque nunca estamos sozinhos, mas por vezes fisicamente solitários, porque requer a reforma íntima, requer a mudança, requer a transformação. E acontece nesta terra em que vivemos ainda. Muitas pessoas se aproximam em momentos de fraternidade, de festas, em momentos de confraternização, onde muitas vezes existem tempos de alegria, de festas e tudo mais. Mas na hora de pegar na enxada, na hora da luta, na hora de trabalhar no arado, sem saber as sementes e o que virá dessa colheita dali, nós podemos tirar e contar nos dedos, e ainda sobrarão dedos, aqueles que estarão dispostos à atividade. Infelizmente, isso ainda acontece. Mas a espiritualidade
não desiste de nós. Aquele que é negligente hoje, aquele que cruza os braços, aquele que se recusa a vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo e seus vícios, no amanhã estará disposto a tudo através do amor e do Evangelho de Jesus e também de seus irmãos. Continua a palavra da espiritualidade. Sim, vós todos, homens de boa fé que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, e de destruído esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. E de Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. E de pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, credes sem pedir e aceitais os fatos da mediunidade quando vós mesmos tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã e os primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus, todavia mais pesados do que as mais pesadas montanhas. Jazem no coração dos homens a impureza, e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem para remover essa montanha de iniquidades e que as gerações futuras não devem conhecer senão no estado de lendas. Como não conheceis vós mesmos, senão muito perfeitamente o período de tempo anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será, sobretudo entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre, que encontrareis o fervor e a fé. Estes receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão, agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois de resolução e de coragem, mãos à obra. A charrua está pronta. A terra espera, é preciso trabalhar. E de agradecer a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Resposta: vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelos números das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Erasto, anjo guardião do médium, Paris, 1863. A espiritualidade nos alerta aqui que o trabalho é árduo, sim, que muitas vezes as pessoas desejam a vaidade, a ostentação, se têm o reconhecimento de multidões, se sentem felizes e ali voltam e permanecem trazendo a palavra, que muitas vezes é cheia de uma melodia bonita aos ouvidos, palavras bonitas,
palavras sofisticadas, mas são vazias de sentimentos, de exemplos, de vibrações. Porque muitas pessoas são movidas pela imagem de suas vaidades, pelos títulos que lhes são concedidos, mas que em nenhum momento trazem junto a caridade, o amor ao próximo, a abnegação e o desejo de verdadeiramente auxiliar e levar o esclarecimento, o consolo que a doutrina espírita tem, porque requer a reforma íntima e a necessidade de uma transformação. Então, a espiritualidade frisa muito bem neste parágrafo. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela perdirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será sobretudo entre os mártires desse trabalho e expiação terrestre que encontrareis o fervor e a fé. Ide. Estes receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão, agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Aqueles que realmente já estão preparados, aonde o terreno já está arado, a semente ali cai e encontra um solo fértil para se desenvolver. Aqueles que ainda não estão preparados duvidarão, farão pouco caso, desdenharão, mas faz parte de todo o caminho e de todo verdadeiro trabalhador que se propõe a trabalhar. Última mensagem deste parágrafo: os obreiros do Senhor. Item 5. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa tal como a pretendestes. Não pensais mais, as recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz, neste momento, o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o dedo aqueles que não têm, senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante das suas tarefas, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo, e estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então, nós somos chamados ao trabalho. Os tempos para a transformação e regeneração da humanidade já se iniciaram. Nós já estamos na fase de transição. Muitas pessoas esperam que vamos entrar ainda na transição planetária. Nós já estamos nessa fase e pouco a pouco vamos tendo que nos transformar e adequar as nossas vibrações à vibração deste planeta. Porque se eu continuar um espírito endurecido, eu não mudo as pessoas que me aceitem, quem quiser ficar do meu lado do jeito que eu sou, que fique, quem não quiser, que se mude. Atitudes como essa não condizem com a transformação, com esta fase de transformação, de transição, e muito menos com um planeta de regeneração. Então muitos terão sua última oportunidade neste planeta
antes de serem levados a planetas mais atrasados para valorizarem aquilo que desperdiçaram, que seu orgulho, que seus vícios se negou a aprender. E muitos, então, terão esta oportunidade de mudar, de se regenerar e de encontrar, através da dificuldade, o seu mecanismo de evolução. Nós podemos enganar a muitos, a todos, a milhares aqui, mas a Deus, a espiritualidade, nós não podemos enganar. E eles sabem exatamente aqueles que buscam de forma árdua e determinada a vencer suas dificuldades e a levar a palavra da melhor maneira possível, o esclarecimento, certo? E não apenas o esclarecimento, mas a verdadeira caridade, o consolo, um ombro amigo e em todos os sentidos, certo? Então, por isso que ele diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqueles que, nem todos aqueles, como diria Jesus, que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ou seja, é muito fácil falar, mas exemplificar e viver o que é dito é outra diferença, certo? Então este foi o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. No próximo estudo, estaremos na próxima semana estudando o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar. Um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem, Jesus te abençoe e até a próxima.